Mestre. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o espírito Lázaro, em Paris, no ano de 1862, escreveu essa mensagem intitulada A Lei do Amor. E nós vamos juntos refletirmos sobre o ensinamento que Lázaro nos traz. Ele começa dizendo: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Ou seja, tudo que o Mestre falou, tudo aquilo que ele nos trouxe, se resume no amor. Ele mesmo, Jesus, ele disse que existem dois grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de tudo. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo se resume no amor. Conta-se que um jovem aprendiz buscou a figura de um sábio, um homem que tinha muito conhecimento. E ele então perguntou ao sábio: o senhor poderia me dizer, em poucas palavras, tudo o que está na Bíblia? E o sábio pensou alguns instantes e respondeu para ele: ama. O rapaz ficou surpreso com aquela resposta lacônica, rápida, não? Apenas ama. E ele perguntou: mas só isso? Só isso, ama. Mas e todo o resto que está escrito na Bíblia? E ele disse: todo o resto é apenas para explicar isso, a necessidade que nós temos do amor. Lázaro vai nos falar que a lei do amor é uma lei universal. Quando nós falamos em amor, nós não temos o alcance dessa lei que rege o universo, todos os mundos, todos os seres e todas as coisas. Emmanuel vai dizer que Deus alimenta as estrelas e também alimenta os vermes no interior da terra, mostrando que essa lei de amor alcança realmente todas as coisas. Ela é o ponto de partida para todas as coisas. A criação divina é a lei do amor. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz tem um capítulo que ele se dedica a falar do amor. E ele intitulou o capítulo como Amor, Alimento das Almas. E nesse capítulo ele vai descrever o governador dessa colônia espiritual Nosso Lar, o trabalho que ele realiza. E André Luiz nos diz que quando ele tem alguma folga das suas tarefas inúmeras, quando ele não tem algum afazer urgente, em vez dele buscar recreação ou descanso, como todos os outros espíritos em Nosso Lar, o governador de Nosso Lar vai fazer visitas aos trabalhadores para incentivá-los e aos sofredores para dar-lhes esperança. Então veja, alguém que dedica todo o seu tempo, toda a sua vida em benefício do próximo. Esse indivíduo alcançou esse sentimento de amor que nós vamos estudar na noite de hoje. Mas o Lázaro começa a estudar a evolução da criatura humana desde os primórdios. Então ele vai dizer assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Então lá no início, no ponto de partida, quando nós começamos a evolução, homens primitivos, nós só temos instintos. E esse instinto é em função de nós mesmos. Então o instinto vai me levar a me proteger, o instinto vai me levar a alimentar para sobreviver. Tudo que eu vou fazer instintivamente é em função de mim mesmo. A preocupação única é a minha sobrevivência. Então eu vou me preocupar com o comer, o beber, o dormir, o procriar. Esses vão ser os meus interesses, agindo instintivamente. Depois de algum tempo, corridos na evolução, ele vai dizer assim, que o instinto
é um impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir, tendo em vista a sua preservação. Então veja, é pensar apenas em si, reger-se unicamente pelo instinto. Depois do salto da evolução, ele vai dizer assim: mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Lá no início, os instintos, e depois, mais avançado, nós começamos a desenvolver as sensações. Nós vamos aprendendo, não é? Porque sensação é uma reação específica provocada por um estímulo. Então, alguma coisa de fora vai me estimular. E eu, então, vou ter a sensação. E o homem foi entendendo que ele tem sensações ruins e sensações boas. Ele vai começar a analisar que muitas sensações lhe dão prazer. Então, ele vai começando a buscar aquilo que realmente lhe dá prazer. É o período em que nós nos interessamos unicamente na satisfação dos nossos desejos. É o segundo ponto de evolução que nós percorremos. Depois, Lázaro vai dizer: mais instruído e purificado, o homem tem sentimentos. Sentimento, ação de sentir, capacidade de se sensibilizar. Então vejam, foi primeiramente a nossa vida regida pelo instinto, depois nós desenvolvemos as sensações e depois nós buscamos o sentimento. Começa a desabrochar no homem o sentimento. E aí ele vai começar a ter os primeiros ensaios de afeição, de carinho, de união. Ele começa a buscar então o outro, ele já começa a sair de si para o próximo. Veja que as duas primeiras etapas, tudo é em função de si mesmo. O instinto é em função de si mesmo e as sensações também em função de si mesmo. Nos sentimentos, ele começa a buscar e a desenvolver sensibilidade. Ele já começa a olhar para fora de si, a observar o semelhante. E aí Lázaro então vai dizer assim: e o amor é o requinte dos sentimentos. Então veja, instinto, sensações, sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos, ou seja, é o sentimento elevado à altura, não é? E ele então nos apresenta aí a evolução da criatura humana. Veja que interessante. Primeiramente, os instintos. Depois, as sensações. Depois, os sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. E quando nós falamos em amor, nós nos lembramos de várias faces desse amor. Nós podemos citar o amor conjugal, que é o amor do esposo para a esposa e vice-versa. Nós podemos citar o amor fraterno, que é o amor de amigos. O amor à pátria, não é? Que é o amor ao país onde nós vivemos. O amor filial, que é o amor de filho para os pais. E o amor maternal ou paternal, que é o amor dos pais para com os filhos. Todas essas facetas do amor, na verdade, são caminhos que nós estamos percorrendo, são experiências que nós estamos vivendo para lá na frente nós alcançarmos esse requinte dos sentimentos que o espírito de Lázaro nos fala. Veja, todas essas facetas do amor ainda têm algo de egoísmo. Veja só, o amor conjugal. Eu amo a minha esposa, desde que ela faça tudo o que eu quero, não é? Que tudo seja do meu jeito. Bastou contrariar, já, e eu amo a minha esposa e espero alguma coisa em troca.
Eu não amo minha esposa e não espero nenhuma recompensa. No amor conjugal, a gente espera a recompensa, não é? A gente ama, mas também quer ser amado. Amor fraterno, amor de amigos. É uma faceta do amor. Nós estamos tendo experiências para conquistar o amor maior lá na frente, a lei universal que rege tudo e todos. Mesmo no amor fraternal, nós vamos encontrar também o egoísmo. Meu amigo, mas desde que ele não me contrarie. Bastou ele me contrariar, aí a amizade já estremece. Eu soube de duas amigas que eram duas amigas mesmo, e nunca tiveram saído juntas, e elas foram viajar, fazer um cruzeiro juntas. Aí conviveram 25 dias juntas. Aí uma começou a ver o defeito da outra, não é? Foi insuportável. Aquele amor fraternal, na convivência, já desmanchou. O amor à pátria, o patriotismo é algo realmente lindo, bonito, mas ainda tem resquícios do egoísmo. Porque eu amo o Brasil, mas eu tenho que amar a Argentina também. Mas a gente coloca barreira, né? Brasil, é melhor em tudo. A gente tem amor à pátria, mas ainda tem aquele egoísmo de acreditar que tudo o melhor é nosso. Nós somos o melhor país, nós somos o melhor povo e assim por diante. Eu me lembro que quando o Papa argentino, né, ganhou lá e se tornou o Papa, um repórter brasileiro perguntou para ele assim: nossa, então agora o Papa é argentino, né, brincando, né, com a rivalidade. E ele disse assim: pois é, mas dizem que Deus é brasileiro, então está tudo certo, né? Então, amor à pátria. O amor filial. O amor filial, o filho ama os pais, mas tem um quê de egoísmo muito grande. Porque amamos os nossos pais, mas nós queremos tirar tudo deles. Enquanto tiver, a gente quer mamar, a gente quer receber, não é? Às vezes o homem cresce, tem 30, 40 anos e ainda ele quer que a mãe lhe dê isso, lhe dê aquilo, lhe dê isso. Ele fica como sendo uma eterna criança, cobrando, não é, a atenção da mãe, o carinho da mãe, que a mãe supra as necessidades dele, quando na verdade agora ele é que deveria suprir as necessidades da mãe e do pai, não é? Então tem um quê de egoísmo nesse amor, não é? E o amor maternal e paternal, por incrível que pareça, também tem um quê de egoísmo. Emmanuel chegou a dizer que o amor maternal é o amor que mais se aproxima do amor de Jesus, porque é um amor baseado em renúncia, em sacrifício. E realmente é. Mãe ama e mãe renuncia a tudo em favor do filho. É um amor grandioso, por isso baseado em sacrifício e em renúncia. Mas mesmo nesse amor maior, que é o amor da mãe para com os filhos, nós vamos encontrar ainda o egoísmo. Porque muitas vezes o nosso filho é o melhor. Em qualquer coisa que acontece na escola, o nosso filho está certo. Errado é o filho do outro, não é? Essa concepção de filho, não é? E de não saber discernir quando o filho está errado ou quando o filho tem a razão. Então é aquela proteção exagerada, é meu filho. Quando isso, muitas vezes, não acontece durante toda a existência. O filho cresce e a mãe continua tratando ele como se fosse criança, né? Aquele amor de apego, não é? Ela quer mandar, quer escolher a namorada, escolher a mulher dele, quer fazer tudo e fica. Então é o quê do egoísmo dos pais, né? Muitas vezes, né? Eles querem para os filhos aquilo que eles desejariam e não o que o filho deseja, né? Então é o quê de egoísmo. Tudo isso para nós alcançarmos o amor cristão,
que é o amor que Jesus veio exemplificar. Então veja, a gente começa lá nos instintos, caminha para as sensações, chega nos sentimentos, e aí nós começamos a desenvolver o amor. E esse desenvolvimento vai passar pelo amor conjugal, pelo amor fraterno, o amor à pátria, o amor filial, o amor maternal, e nós vamos continuando até lá na frente, em nossa evolução espiritual, nós alcançarmos esse amor cristão que Jesus nos fala e nos traz. Veja lá, o amor é o sentimento por excelência, diz o Espírito de Lázaro. E nós vamos ver que esse amor por excelência, esse amor cristão, é um amor sem barreiras, é um amor sem fronteiras. É tão grande e profundo esse amor que Jesus disse que esse amor ama até mesmo o inimigo. Veja como a grandeza, não é, desse amor, amar até mesmo o inimigo. E Emmanuel também, através de Chico Xavier, escreveu uma mensagem muito pequena, mas de grande conteúdo, que ele intitulou Prova de Amor. E o benfeitor diz assim: o aprendiz buscou o instrutor e perguntou: benfeitor amigo, qual a maior prova de amor que podemos dar a Jesus? O benfeitor pensou alguns instantes e respondeu: meu filho, a maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus será amar alguém que tudo tenha feito na vida para não merecer esse amor. Vale repetir, não é? Será amar alguém que tudo tenha feito na vida para não merecer esse amor. É o amor que Jesus nos ensina, não é? É amar. Como disse a Madre Teresa de Calcutá, ela também fala uma coisa interessante. Ela diz que a gente tem que amar até doer, não é? Ou seja, você desprender-se de tudo seu, você deixar, né, o egoísmo milenar, o orgulho, né? E isso dói realmente. Você dominar tudo isso em você para amar o outro. Então tem que amar até doer. Mas a gente fica pensando nessa evolução, esse amor cristão grandioso, e a gente diz assim, nós estamos longe. Estamos longe. Por isso que nós não podemos fazer uma cobrança exagerada de nós. Eu não consigo ainda amar, eu ainda quero ser amado, eu quero exigir. Tudo isso são experiências que nós vamos tendo e que nós vamos trabalhando para a nossa perfeição espiritual. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz assim: não se pode exigir de um leão o comportamento de um gatinho. Então, o gatinho é um ser dócil, não é? O leão é uma fera. Você não vai poder exigir do leão que ele se comporte como um gatinho. Então, nós ainda somos os leões, as feras, né, que nós trazemos dentro de nós. O animal ainda predomina em nós. Então, o nosso comportamento é esse. É de egoísmo, é de pensar somente em nós, é do orgulho, é da vaidade, é da intolerância. Quantos males a intolerância traz, quanto sofrimento a intolerância traz. Então nós ainda somos assim, mas com as experiências nós vamos alcançar esse amor sublimado. E para que isso aconteça, muitas vezes nós vamos precisar passar pelas agências da dor, como diz Emmanuel também. Nós vamos ter que experimentar situações difíceis na vida para que isso vá quebrando as arestas que nós trazemos, para que nós nos tornemos criaturas dóceis e criaturas que realmente saibam a amar. Porque nós, na evolução espiritual que fazemos, nós ainda somos assim, crianças espirituais. Nós aprendemos as coisas da maneira mais complicada, da maneira mais difícil. Por isso que muitas vezes
nós vamos ter que experimentar a dor para poder aprender. Poderíamos aprender de outra maneira, por outro caminho, mas ainda muitas vezes o nosso egoísmo fala mais alto e por isso que vez ou outra nós precisamos experimentar a dor para que ela possa florescer em nós sentimentos de amor. Quantas vezes nós vimos alguém dizer assim: eu pensava dessa maneira, depois que eu passei por esse sofrimento, agora eu penso de maneira diferente. Foi a dor que transformou, foi a dor que esculpiu, não é, na pedra bruta esse novo ser. Então, tudo são experiências para alcançar esse amor sublime. E quando isso acontecer, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. É a terra do futuro, não é? Quando nós vamos ser irmanados mesmos, quando não haverá barreiras entre as nações, quando não haverá só interesse próprio, mas nós agiremos de forma a pensar nos outros também. É a terra do futuro, não é? Quando nós vamos conseguir pensar em nós, e não somente pensar unicamente em mim, mas em nós todos. Substituir a personalidade pela fusão dos seres. É o grande trabalho, não é, que nós temos que fazer. A Madre Teresa contou a um repórter um tema muito interessante. Ela estava caminhando por umas ruelas de Calcutá, bem distantes, e ela de repente ouviu um gemido. E ela parou, tentou ouvir melhor, e ela percebeu que fora ali do caminho mais afastado, havia um mocinho que estava agoniando, prestes a morrer. Ela então foi até ele, ajoelhou-se, ergueu a cabeça dele, colocou no colo dela e começou a limpar a fronte dele, a fazer carinho nos cabelos. E ele, ali na agonia da morte, abriu os olhos e viu que ela estava fazendo aquele carinho, aquele afeto com ele, e ele perguntou para ela assim: por que a senhora está fazendo isso? E ela respondeu assim: eu faço isso porque te amo. E ele se emocionou, as lágrimas caíram e ele pediu: repita, por favor. E ela repetiu: faço isso porque te amo. Por favor, outra vez. Faço isso porque te amo, porque te amo. Faço isso porque te amo. E o rapaz desencarnou ali no colo da Madre Teresa. E ela, contando isso para o repórter, ela disse assim: por isso nós precisamos voltar para casa e dizer às pessoas que nós as amamos. Aquele rapaz passou a vida inteira, ninguém disse a ele. Ele foi ouvir na hora da morte que alguém o amava. Então que nós temos que agir com presteza, que nós precisamos agir com urgência, porque a vida passa rapidamente. E às vezes nós temos tantos sentimentos bons dentro de nós, mas que nós não externamos, que nós não falamos. E permanecemos assim, todos nós, carentes de amor, não é? Quando seria muito mais fácil nós nos aproximarmos, não é? Pela gentileza, pela fraternidade, buscando já esse amor que tinha, por exemplo, Francisco de Assis, que amava tudo, não é? Hoje fala-se tanto em meio ambiente, e eu me lembro, não é, de Francisco de Assis conversando com a natureza, não é? Conversando com os passarinhos, né, com os animais, com as plantas. Não é? Então, quando se tem essa excelência do amor, esse amor vai para as pessoas, mas também para tudo que está em volta. É o sentimento por excelência, como diz Lázaro. Não é? E para a gente encerrar, nós gostaríamos de lembrar da carta de Paulo aos Coríntios,
talvez seja um dos mais belos cânticos, não é, do Novo Testamento, quando ele vem falar da excelência do amor, desse amor que todos nós estamos buscando. Então o apóstolo vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse as montanhas e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta de modo inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes é o maior. Que Jesus possa ser lembrado por todos nós, não somente no Natal, mas que o Natal seja todos os dias para nós e, acima de tudo, nós lembrarmos da grande tarefa de Jesus, do grande presente que Ele nos deixou, que é a sua mensagem e que resume em amor para todos nós. Que Ele nos abençoe a todos.